Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 55, o podcast Paternidade Supimpa mais ouvido em Serra Negra. Exatamente, é mesmo. Onde é que é isso? Não faz isso, cara, pelo amor de Deus, tá ofendendo o convidado. Eu não lembro onde é Serra Negra. Pera aí, a gente vai chamar ele, calma, não queima não, que ele tá achando que a gente é bagunçado aqui, mas a gente não é não. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai falar sobre paternidade, aliás, supimpa, aliás. Aqui é Thiago Berto e eu já não sei, eu tô tentando ser informado aqui no áudio aqui, no retorno, pra saber onde é Serra Negra, que eu sou ruim das coisas, eu não sei, eu não conheço o Rio de Janeiro, nem o Brasil, nem o mundo. Então vamos chamar aqui o nosso querido convidado, que ele vai explicar primeiro o que é Serra Negra e depois dizer o que ele tá aqui. Vem aí, Léo. E aí, Thiago? Tudo bem? Diretamente de Serra Negra, aqui é Léo Lopes e eu sou pai. Socorro! Ai, me ajuda. E você, tá bem aí? Tô, na medida do possível, né? Agora com 2 filhos adolescentes, ou eu mato ou eu morro, de duas uma. Então é isso aí, é exatamente sobre isso que o Léo veio conversar com a gente hoje. Na verdade, a gente queria conversar com ele sobre essa experiência de ser pai com filhos em idades bastante diferentes, com gerações diferentes. Na verdade, assim, eu tô tentando encontrar uma maneira educada de falar que o tema hoje é pai velho. É, mas não precisa ser educado não, porque é a verdade. A verdade a gente não discute, a verdade a gente aceita. É. A verdade a gente engole e vive. É isso que acontece. E você que tá ouvindo a gente, você já percebeu, né? O Vitor, infelizmente, não está entre nós. Oh. A Eva está doente, então a gente tem aquele, né? Não tá com o filho doente, não vai participar de gravar pra falar de paternidade, não é verdade? Manda um então, beijo, melhoras pra Evinha. Beijinho do tio Léo. Beijo, Eva. Daqui a pouco ela tá melhor já aprontando, subindo telhado, em parede, já tá de novo de volta aí ao combate. Mas ser pai é isso, né? Ser pai é sofrer com a doença do filho, né? Pois é, né, cara? Nossa, nem foda. me fala. Mas muito bem, então a gente hoje tá com o Léo Lopes aqui pra falar com a gente sobre isso, mas é claro, só depois dos recadinhos do Tricô. Recadinhos do Tricô. E no Recadinho de Tricô de hoje, eu não posso deixar de falar para você que está me ouvindo aí, que você que ainda não comprou meu livro, eu tenho um livro! O Thiago, falta poucos achievements pro Thiago nessa vida agora. Falta árvore, pô. Porra, o mais fácil tu não fez. Puta merda. Não, ó, você hoje tem que pegar leve comigo, que eu te dei um livro de presente, cara. Eu sei. Mas eu só vou pegar leve depois de você escrever a dedicatória. Vai. Porque a dedicatória pode ser me zoando. Então antes, escreve a dedicatória primeiro. Depois se escrever a dedicatória, eu vou te agradecer, aí vou ficar de boazinha. Então tá bom. Então olha só, se você tá aí ouvindo, não sabe ainda que dessa minha novidade aí, eu lancei um livro chamado Abrace Seu Filho. Na data de publicação desse episódio, você já pode ir nas livrarias, olha isso. Que beleza. Livraria, você pode ir numa Saraiva, você pode ir numa livraria Cultura e achar o meu livro lá. Ele provavelmente vai estar escondido, né? Com certeza, infelizmente. Mas se você procurar e pedir, você vai encontrar. A gente tá planejando fazer um ataque aqui, né, às livrarias. A gente vai entrar nas livrarias, vai pegar vários livros do Thiago. E vai colocar sem querer, lá na frente, onde ficam as coisas, títulos importantes. Né? A gente Vamos vai lá. colocar assim, mas bem sem querer mesmo. Não, foi um acidente, tudo um acidente. E também vai colocar alguns livros assim bem escondidos na parte de direito, medicina. Isso aí. Aquela galera que tem alta rotatividade, que tem muita medicina, gente parte de pediatria, né? Bota lá também. Coloca ali, vai ser maneiro, é isso aí, entendeu? Coisas assim, que ninguém faz, né? Então é isso. Tem outra coisa também que eu queria lembrar pra galera, que assim, se você tá ouvindo a gente, você já é apoiador nosso, mas você apoia a gente lá pelo Apoia-se, pô, muda o seu apoio lá pro site, pô. Vai lá no paizinho.com/apoiar. É só você cancelar o seu Apoia-se, move pra gente que a gente vai receber mais dinheiro, porque, né? No caso, tira menos, entendeu? É isso aí. O Apoia-se come uma parcela bem grande do valor que você contribui, então a gente vai receber um pouco mais se você vier pra cá. E vindo pra cá, você ganha mais recompensas maneiras. Então, pô, é só vantagem. E o nosso último recadinho é que a gente teve essa mudança recente, né? Que a gente agora tá publicando o episódio
completo, né? O episódio da pauta, junto com um pedacinho que seria o equivalente à leitura de e-mails do episódio anterior. Então, se você quiser ouvir a nossa leitura de e-mails do episódio 54, Paternidade Trans, que, por sinal, está foda, tem um e-mail foda ali. Tá lindo. Você pode ir aí, ó, no teu feed direitinho, já vai aí olhar, pá, baixa ele, você vai ouvir direto ali o seu leitura de e-mails, tá bom? Então é isso, recadinhos por hoje. Vamos chamar o Léo Lopes de volta, vamos tirar ele lá do calabouço e a gente já vai começar a conversar com ele agora. Chega aí! Sem a conversa! Então, muito bem, estamos de volta. Podemos agora tirar o Léo Lopes do calabouço, que ele estava aqui, quieto, caladinho, pra gente passar nossos recadinhos. Dá uma alongada aqui. Se esticando, né? Isso aí. Só cabia sentado, né? Essa jaula é apertada que você bota rapaz, aqui é pra você saber o lugar de vocês. Isso aqui estão no nosso podcast. Isso aqui não é radiofobia, não. Tem que maltratar o convidado, é isso aí, Rogerinho. É isso mesmo, Rogerinho, isso aí. Então vamos lá, Léo. Pra quem, assim, ainda não conhece você, essa figura tão importante... Que a maioria das pessoas, com certeza. Conta pra gente o que você faz hoje, de onde é que você veio, conta um pouco da sua história pra gente começar a entrar nessa conversa aí da sua paternidade. Vixe, vai 3 horas de programa agora. Lá vai. Não, eu sou Léo Lopes, na verdade Léo é nome artístico, meu nome é Leandro, olha que bonito. Leandro. Isso é uma das maiores dificuldades da vida que eu tenho, de entender como é que a pessoa que se chama Leandro quer se chamar de Léo. Eu não quero me chamar, esse nome não fui eu que me dei, esse nome me foi dado. Então tá bom. Esse nome me foi dado pelo coordenador artístico da primeira rádio que eu trabalhei, que disse que Léo Lopes era mais sonoro pra locutor do que Leandro Lopes. Então me deu esse nome e eu não rejeitei, entendeu? Então até hoje eu uso. Eu sou natural aqui de Serra Negra, uma cidade que fica no interior de São Paulo, no Circuito das Águas, aqui perto de Campinas. Cidadezinha pequena, com 25 mil habitantes. Que eu saí daqui quando eu tinha 18 anos e voltei há 5 anos, quando eu estabeleci a minha empresa, meu trabalho. Atualmente eu sou proprietário da Radiofobia Podcast Multimídia, que é uma das primeiras empresas especializadas em soluções para podcast profissionalmente aqui no Brasil. Em 2012 eu abri essa empresa. Hoje a gente assina a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, como um tal de Nerdcast aí, que algumas pessoas conhecem. Coisa pouca. O SAPcast, o Hipsters.tech, Confins Universo e outros tantos clientes nossos. Além também dos podcasts que eu venho produzindo na Radiofobia Podcast Network já desde 2009. A gente tem 4 podcasts que são publicados todo mês, o Radiofobia Classics, o Alotênica e também o Voz Off. E a Network agora está crescendo, a gente vai absorver em breve novos produtores aí de conteúdo. Opa! Mas a minha empresa é especializada em oferecer soluções. Eu sou radialista de formação, tradutor e intérprete de inglês e japonês. Mas radialista, olha só, rapaz. Locutor de rádio. Mas eu sou formado, eu tenho japonês como segunda língua e tenho inglês fluente, mas eu com 30 anos eu fui seguir a carreira que eu sempre quis, que era ser locutor de rádio. Aí eu fiz escola de rádio e aí eu fui trabalhar como profissional da voz. Em 2008 eu conheci o podcast através do Nerdcast, na época que eu trabalhava numa multinacional. E eu queria fazer dublagem, já estava velho, em 2008 já tinha 33 para 34 anos já quase. E aí eu falei, eu era radialista já com o DRT carimbado na carteira, mas não trabalhava profissionalmente com isso. E aí eu acabei encontrando o Guilherme Briggs, que é uma referência na dublagem nacional. E na busca de conhecer mais a história dele, buscar entrevistas dele e tal, é que eu conheci o Nerdcast com ele. Foi o primeiro podcast que eu ouvi. E aí, graças ao Nerdcast, eu acabei tirando da gaveta o projeto de fazer o Radiofobia, que era
originalmente pro rádio, que era para ser um programa de entrevistas com humoristas e é o que eu faço hoje no podcast, mas era um projeto pro rádio que nunca daria certo, porque conteúdo assim o rádio não absorve. Graças a Deus eu me identifiquei muito com a mídia podcast, o fato de ser produtor e dono do próprio canal ajuda bastante, porque você não tem que dar satisfação a ninguém, além do ouvinte e dos outros participantes. E de lá pra cá, não parei mais, quer dizer, o Radiofobia tá aí, vai completar 10 anos agora, daqui a menos de um ano, em março do ano que vem, completa 10 anos de Radiofobia, e a empresa tá indo muito bem, obrigado, crescendo aí, diversificando também, atendendo outros tipos de produtores, de áudio e vídeo também agora, multinacionais e tal. Tamo aí, cara, então, algumas pessoas aí me conhecem como editor do Nerdcast, mas eu não sou só esse corpinho lindo graças ao Nerdcast. Existe Léo Lopes antes do Nerdcast, está existindo durante e certamente vai continuar existindo depois. Mas são até hoje os meus grandes amigos, parceiros, nossos clientes, nossos primeiros clientes e até agora os mais longevos, os mais fiéis, aqueles que estão com a gente aí. A gente edita nada menos do que 8 Nerdcasts por mês, então caralho, não tem... isso é muito maluquice, cara. Agora, a partir desse mês, agora passa a ter mais um. Quantas horas? De cara, bruto, assim. A de bruto? É. Ah, cara, cada programa tem uma média de 2 horas, 2 horas e meia de bruto, mais ou menos. Caraca, então você multiplica isso por 8. E aí você vai saber quanto que a gente tem de bruto. Aí você, multiplicando isso por 20 horas de trabalho para cada programa, aí você calcula quanto que a gente trabalha no mês só com o Nerdcast, que não é o nosso único cliente, graças a Deus é um dos nossos principais clientes, mas não é o único. Só que lógico que eu não tô sozinho nessa empreitada, hoje somos uma equipe de 10 pessoas trabalhando na empresa já, entre editores e programadores, designer, atendimento, então... É um negócio que a gente construiu, um formato que está conseguindo se sustentar. E à medida que surgem novos clientes, a gente consegue absorver novos editores e mantendo o padrão Radiofobia de qualidade. Olha que chique, né? Padrão Radiofobia de qualidade. É um padrão que você não encontra aqui. Não, e fique claro. Não, olha, pior que encontra, viu, Thiago? Porque a Aninha é foda. A Clarinha é foda, é verdade. Não, pior é que encontra, eu vou te falar, viu? Vou te falar que não só não encontra sim. E eu vou dizer que aqui em casa você tem um dos, se não o maior fã do Coisa de Criança, que é o Lorenzo, que é o meu filhinho de 5 anos, que toda vez que sai um episódio novo, como ele é curtinho, eu boto pra ele ouvir no caminho de casa pra escola e na volta ele quer ouvir de novo. E a qualidade é excelente, então não se deprecie, mulher! Não faça isso! Excelente, os podcasts obrigado. Da família Tricô de Pais de podcast, família Paizinho, vírgula de podcasts, estão com a qualidade topzera. Topzera, aí sim. Não, obrigado, um adendo cara. Aqui, pra quem não sabe, o Léo, assim como o Gaveta, colocaram os produtos, né? Do Alotone e do Azaghal, como do Dave, né? Eu esqueci. Do Dave em outro patamar. Eles eram muito bons, eles tinham conteúdo muito bom antes de encontrar vocês. E tecnicamente falando, eles subiram vários e vários degraus depois de encontrar vocês. Na verdade, tecnicamente, eles já eram muito bons. No vídeo, talvez nem tanto. O Gaveta deu um upgrade muito legal nisso. E obviamente que no áudio, o meu maior desafio, como o Nerdcast é o maior produto, o produto que eles têm há mais tempo e a grande vitrine é o Nerdcast. Então, o meu desafio, mas isso é uma coisa já de 6 anos atrás, já em 2012, o meu desafio foi manter o padrão de qualidade deles e obviamente que a partir dali a gente melhora, mas o que eu e Gaveta realmente podemos dizer que a gente fez e contribuiu pro Jovem Nerd é que a gente ajudou eles a terem vida de novo, né? Porque eles não tinham vida, né? Então... Aí vocês agora não têm vida, né? Não tenho, graças a Deus eu tenho eles vida. Eles conseguiram formar a equipe, agora todos eles têm vida. Cara, eu e Gaveta hoje em dia somos os que menos trabalham. A equipe trabalha, a gente só assina e recebe no fim do mês. Aí sim, que delícia. É fácil. Agora tá bom, né? Demorou anos pra isso, mas agora tá bom. Nossa, como é fácil.
fácil, eu e Gaveta a gente não trabalha nada, cara. Não faz nada, só né? fica contando os dólares. Nossa, só isso. Você não sabe nem mais abrir um Vegas, né, cara? Não, mas o que é Vegas? Vegas pra mim... Não sei nem qual tá na atualização. Qual que tá? Vegas pra mim é a cidade patch? onde eu vou gastar os meus dólares. Desculpe. Até parece. Muito bom. Mas estamos aí, cara. Então é radiofobia.com.br. Tamo lá, é nóis. Cara, assim... eu queria... E lá no site do Radiofobia tem todos os podcasts que vocês editam, não tem? Não tem esse tipo... Sim, na Radiofobia, na página da empresa, né, radiofobia.com.br/empresa, tem lá o portfólio com todos os nossos clientes e os links para todos eles. Então ali você consegue saber quem são. E a gente tem os clientes que são aqueles que têm periodicidade, que são os programas fixos, né? E a gente tem também os clientes esporádicos que eventualmente fazem temporada de programas e tal. Então todos eles estão listados lá no site, quem quiser conhecer o nosso portfólio. E quem quiser também entrar em contato, radiofobia.com.br/contato. Nosso amigo Jeff Barbosa vai responder o seu e-mail e vamos preparar um orçamento sem compromisso. Olha só que maravilha, já é o serviço completo. Exatamente. Mas vamos lá que o negócio aqui hoje é sofrer. Eu só antes da gente começar a falar mesmo, só queria deixar registrado aqui que, cara, é uma alegria gigante ter você aqui com a gente. É uma honra. Que isso, alegria ter alguém que representa tanto no podcast brasileiro como você. Tipo, você ajudou a formar a cara do podcast do Brasil, cara. Então, que isso, imagina. É muita coisa ter você aqui com a gente. E lembrando, assim, pra vocês que estão ouvindo a gente, pra vocês que ouvem a gente desde os primeiros episódios, esse podcast, ele só existe por causa do Alotênica que o Léo Lopes faz. Porque quando eu comecei a ter a ideia de fazer um podcast que eu amava ouvir, eu falava assim, cara, tá, e como é que eu faço? E aí eu comecei a ouvir alucinadamente todos os primeiros episódios do Alotênica, eu fiz maratona, ouvia, e ouvia de novo, e ouvia. E sem falar que você foi aluno da minha primeira turma no Rio de Janeiro, né? Isso. Então, cara, o Léo, além de contribuir tanto pra fazer Léo podcasts. Quase um patrono do Tricô. Cara, ele ajuda também a criar podcasts novos. E o Tricô é uma função disso, sabe? Eu não sabia porra nenhuma, eu sou engenheiro, cara. Eu aprendi a mexer no Vegas por causa dele, cara. Entendeu? Então, cara, é maravilhoso. Então, fica aqui o nosso agradecimento por você estar aqui. E sem contar que ele deu uma moral danada pra gente lá no início. A gente era tipo, tinha o quê? 5 episódios, lembra? Foi. E aí ele chamou a gente pra gravar um Radiofobia com eles, cara. Olha que maravilhoso. Quem não ouviu ainda, tem lá o Radiofobia com Tricô de Paz. Eu quando gosto, eu chamo mesmo. Muito legal. E gosto de ajudar na medida do possível, dentro daquilo que eu posso fazer, divulgar e tal. E, enfim, a gente é amigo desde então. Pra mim é que é uma honra estar aqui com vocês, com certeza. Venho acompanhando sempre, é um podcast que eu tenho o prazer de ter no meu feed, não só o Tricô, como também o Coisa de Criança, tô sempre acompanhando, como eu falei, ouvindo com meu filhinho. Então, cara, a honra pra mim, pode ter certeza que é maior do que pra vocês. Pô, valeu, cara. Agora vamos chega de rasgação de cedo isso aqui. Agora vamos pro combate. Vamos pro combate. Tem que acabar essa rasgação de cedo aqui, Rogério. Muito bom. O melhor podcast do mundo! Me diz aqui, então, pra gente começar já a botar os pingos nos is. Vamos lá. Quais são os seus filhos? Qual a idade deles? Pra gente começar a se organizar. Sim, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Lucas, que tem 16 anos, vai fazer 17. É de 25 de dezembro ele. Eu tenho o Leone, que tem 13 anos. Ele é de 6 de abril. E eu tenho o Lorenzo, que tem 5 anos, que é de 6 de março. Então eu tenho uma escadinha de 3 homens. Uma escadinha faltando alguns degraus, na verdade. Que a distância entre o degrau mais baixo e o degrau do meio é um passo um tanto quanto largo. Mas eu tenho 3, um de 5, um de 13 e um de 16. Pô, isso é muito legal, porque assim, você já tá numa fase lá na frente que vai ser muito spoiler pra gente do que a gente vai viver daqui a pouco, né? Cara, olha, não é spoiler, bicho, porque o que mais tem aí disponível na internet e no cinema é filme de terror, então, cara, relaxa, que spoiler vocês não vão tomar, vocês estão fodidos, isso, a realidade é essa, entendeu? Não muito estão bom. Agora, mas um dia estarão e essa é a realidade que vos aguarda. Nossa senhora. E o pior de tudo é isso, né? Porque o teu filho mais novo tem a idade do meu filho mais velho. Olha aí, você tá tem vendo? ideia 5 anos. da distância que existe aqui. E aí eu queria primeiro, assim, entender
obviamente, né, você é um pai diferente para cada um desses 3 filhos, né? Principalmente porque você era um cara completamente diferente há 15 anos atrás, vamos botar Com certeza. Né? Então, me conta mais um pouco assim, na chegada desse teu primeiro filho, você não trabalhava ainda com podcast, você nem sabia o que era, né? Não. Quando o Lucas nasceu, eu morava em Belém do Pará. Eu me casei no ano 2000 e ele nasceu em dezembro de 2001. Então, eu morava em Belém do Pará. Na época, eu sou ministro da Igreja Messiânica, né? Eu sou missionário, sacerdote. Uhum. E na época eu era profissional, eu era ministro, que a gente chama de ministro integrante. Então, eu recebia o meu salário da igreja, eu fiz toda uma carreira. Quando eu saí daqui com 18 anos, eu fui pro seminário, do seminário eu fui pro Japão, fiquei 3 anos no Japão e tal. Então eu tenho uma história que eu fiquei 12 anos como sacerdote profissional dentro da Igreja Messiânica. E quando o Lucas nasceu, eu estava nesse momento cumprindo a minha missão em Belém do Pará. Então eu fui para Belém do Pará em janeiro de 98, quando eu voltei do Sri Lanka em outubro de 1997, e aí em janeiro de 98 eu fui lotado em Belém do Pará e fiquei até janeiro de 2002. Então, quando o Lucas nasceu, eu era ministro da Igreja Messiânica, ainda sou, mas eu era ministro de carreira, e era sacerdote, né, tempo integral, e morava em Belém do Pará. Então era uma vida totalmente diferente da que eu vivo hoje, claro, com certeza. E só assim, pura ignorância mesmo, você sendo missionário, sim, você era casado e você teve um filho e você continuou em missão com o filho, isso é possível conciliar essas duas coisas? Como é que funcionava essa dinâmica? Não, o ministro da Igreja Messiânica não tem... restrição, né? Não é celibatário, não tem voto de nada disso, entendeu? Ele é um orientador, né? O ministro, na verdade, ele é o título do grau sacerdotal que você recebe. Então, é até interessante, ou pelo menos aconselhável, que a gente construa uma família e tenha experiência para poder orientar outras pessoas a respeito dessas situações que a gente vive na família. Então, é uma igreja de origem japonesa, uma igreja oriental, que tem uma filosofia ecumênica, então não tem nada a ver com, por exemplo, o seminário, o sacerdócio que você tem como referência da igreja católica, do padre celibatário, aquela coisa toda. É totalmente diferente, né? Então, ele se aproxima mais, por exemplo, se você for fazer a comparação católica, ele se aproxima mais do diácono, que é o equivalente, né, como se fosse um padre, mas que é um missionário que é casado, que tem família, ele não segue o juramento, ele não faz seminário de Vaticano, essa coisa toda. Então, o ministro da Igreja Messiânica nada mais é do que o título para o orientador, aquele que segue uma carreira profissionalmente, de cuidar de uma comunidade, enfim, né, que acabava sendo um pouco da função que eu desempenhava lá dentro. Então, ter uma família era até aconselhável, ainda é até hoje, obviamente, para que você possa ter experiências práticas para poder, enfim, orientar e guiar outras pessoas, né? Pô, bacana. E você, o Leone, que é o teu filho do meio, ele nasceu, você ainda estava nessa missão ou já era outra história? O Leone nasceu, na verdade, no momento de transição, porque quando a minha esposa, a Luciana, estava grávida dele, foi exatamente no momento que eu me desliguei da igreja. Então, eu fiquei como integrante da igreja de 1993, que foi no ano que eu iniciei o meu seminário, 1993, até o ano de 2005. Então, foram 12 anos de sacerdócio, dos quais 3 anos eu passei no Japão, 6 meses eu passei no Sri Lanka, passei 3 meses na Bolívia, e nesse meio eu morei em São Paulo, Rio de Janeiro, morei em Campinas, morei em Belém do Pará, como eu acabei de citar. E aí, em janeiro de 2002, eu voltei para São Paulo e eu estava no departamento internacional da igreja, porque como eu falo 4 idiomas, eu estava para ser transferido para seguir carreira internacional. E aí foi nesse meio que me enviaram para a Bolívia, eu fiquei 3 meses na Bolívia. Eu tinha só o Lucas ainda, pequenininho, eu fui sozinho, a Luciana ficou com ele durante esse período de 3 meses que eu fiquei lá. E nesses 3 meses que eu fiquei lá, foi suficiente para saber que
eu poderia até ir novamente para outro país, desempenhar outras missões e tal, mas eu não iria mais sozinho. Eu só iria se eu fosse levando a família junto comigo, porque a família é a minha maior responsabilidade, né? E aí ela estava grávida do Leone, de 2004 para 2005, e nesse momento a direção da igreja queria me transferir para Costa Rica, queria que eu fosse assumir lá na Costa Rica e tal. Só que a condição para isso é que eu teria que ir sozinho e ficar sozinho por um período de pelo menos 8, 10 meses, entendeu? E aí eu falei, não rola. Então, pela primeira vez eu falei, não rola, em 12 anos, e aí religioso tem um quê de militar, sabe, de insubordinação, falar, puta, vai, não vou. Aí cria ali uma celeuma, uma situaçãozinha, uma saia justa e tal. E aí, daí para desligar, acabou sendo um processo natural. Então, ela estava grávida do Leone quando eu me desliguei da igreja em janeiro de 2005 e ele nasceu em abril de 2005. Então, quando o Leone nasceu, eu estava num período de transição, recém-saído da igreja, buscando uma recolocação profissional no mercado, e aí eu já tinha encontrado um trabalho como tradutor e intérprete para uma missão do governo japonês lá em São Paulo, relacionada a um projeto de melhoria ambiental da bacia da represa Billings, que é um grande manancial de água de São Paulo. Sim. E nesse meio também eu conheci o Japa, que é meu padrinho, o Japa, que é o Marcos Aguena, que era do Pânico, que me levou para conhecer a Rádio Fênix, que me apresentou para o Nilson, que me incentivou a fazer o curso de rádio na Rádio Oficina. E aí, quando o Leone nasceu, eu estava exatamente nesse período, começando a trabalhar como tradutor e intérprete para a JICA, que é uma instituição do governo japonês de colaboração internacional, e recém-matriculado na escola de rádio. Então o Leone me pegou, né, quando ele nasceu. É interessante porque os meus 3 filhos, quando nasceram, eles provocaram transições na minha vida, os 3. Olha só. Transições efetivas e definitivas. Então, quando o Lucas nasceu, em dezembro de 2001, ele nasceu no momento onde eu estava decidindo se eu continuava lá ou se eu aceitava o convite para voltar para São Paulo e seguir essa carreira internacional, o que efetivamente acabou acontecendo. Quando o Leone nasceu, eu estava nessa transição, saindo da igreja e começando a minha carreira como tradutor e intérprete, fazendo minha escola de rádio. E quando o Lorenzo nasceu, eu tinha acabado de voltar para Serra Negra, depois de 20 anos fora daqui, com a minha empresa, trabalhando por conta própria, empreendendo e dono do próprio negócio. Então, os 3, quando ela ficou grávida dos 3, os 3 provocaram grandes mudanças, definitivas mudanças na vida da gente, que foram, assim, fundamentais, né? Porque enfim, as coisas aconteceram em cada uma dessas mudanças e a gente se adaptou e evoluiu. Então é interessante falar nesse sentido, né? Cada um deles trouxe uma mudança para melhor, trouxe uma evolução, trouxe uma necessidade de reinventar, uma necessidade de conseguir tirar o mais do menos, né? Então isso tudo sempre foi um incentivo pra gente crescer como pessoa, como pai, mãe, enfim. Pô, que maneiro. Não, e é pra isso que eles vêm, né? Se não for pra ter uma mudança assim tão grande como foram as suas, sim, né? Sim, sempre uma coisa que não só uma mudança de padrão de comportamento, como também geográfica, de profissão, essas coisas. Sim. Foi radical, né, cara? Mas que venha pra mudar nossos conceitos, vem pra mudar a nossa visão sobre o mundo. Exatamente. A questão da paternidade é uma questão que só quem consegue entender, né? Então a gente tem aquela coisa de quando a gente é filho, o pai fala, né? O dia que você for pai, você vai entender e tal. E aí um dia a gente cresce, se torna pai e realmente entende, finalmente entende o que o pai queria dizer, né? E só a paternidade permite essa iluminação, né? Que o oriental chama de iluminação, essa sabedoria que vem de repente de você... Só a paternidade efetiva, né? Aquele que participa. Exatamente, simplesmente né? Você... A paternidade de quem participa. Exato, e você entende. E eu tenho, assim, como eu tenho essa formação religiosa desde cedo,
eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Não sei se ele é acima da média ou não, mas é o que eu desenvolvi. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz questão e consegui cortar o cordão umbilical dos 3 no nascimento. Bacana. Bem legal, bem legal. Isso com um simbolismo de pegar a tesoura da mão do médico e falar, doutor, daqui que eu corto, e nesse momento, né, fazer ali uma mentalização, uma oração, chame do que quiser, e falar, olha, eu estou separando você da sua mãe nesse momento aqui, e nesse momento aqui eu estou dizendo, venha para o mundo que a responsabilidade é minha, até que você cresça e caminhe pelas próprias pernas, venha que a responsabilidade até lá é minha, chamando na chincha, sabe? Então, eu tive o prazer de cortar o cordão dos 3 e com isso ter esse prazer, né? Enfim, assumir essa responsabilidade. Claro que é uma coisa simbólica, mas que para mim foi importante. Nossa, muito bacana isso, cara. Muito bacana. Agora, assim, se você pudesse dizer, assim, o que você percebe de maiores diferenças, assim, entre o pai que você era lá com o Lucas ou com o Leone, ou principalmente agora, depois desse mini temporãozinho aí, né, com o Lorenzo. Sim. O que você percebe, assim, de maior diferença, assim, dessas escadinhas que você teve aí? Uma coisa que eu acho que é fundamental, e eu acredito nisso realmente, sinceramente, é que se existe uma força no universo que é imbatível, essa força se chama tempo. O tempo é o senhor de tudo. Nada supera o tempo, sabe? Nada é maior do que o tempo. Nada que seja divino, superior, é maior do que o tempo. Pelo contrário, eu acho que o tempo ele é infalível e ele é o maior professor de todos. Então, eu acho que hoje, já sendo pai há 16, há quase 17 anos, eu sou um pai muito melhor por causa do tempo de paternidade que eu tenho, por causa do aprendizado, né? Então hoje, por exemplo, com o Lorenzo, eu já não cometo mais, ou pelo menos eu acredito que não esteja cometendo mais erros que eu reconheço que tenha cometido com os 2 primeiros. Eu me vejo mais maduro e obviamente mais preparado. Então eu tenho uma experiência de vida que me dá uma maturidade para reagir de forma diferente a determinadas coisas que se repetem, porque a gente sabe que criança é padrão, né? Criança repete padrão, apesar de personalidade ser diferente, tudo isso, obviamente. E a gente, como pai, ou a gente evolui a cada paternidade, ou evolui com o tempo, que é o que eu acredito tenha acontecido comigo, ou então a gente também repete as mesmas atitudes ao enfrentar os mesmos padrões. Então, eu hoje consigo perceber nas minhas atitudes e nas minhas reações uma resposta diferente daquela que eu tive quando a mesma coisa aconteceu lá atrás com o outro filho, sabe? Então, se eu pudesse comparar, respondendo a sua pergunta depois de tanta volta, é exatamente isso, a maturidade como pai, a maturidade, não só como pai, a maturidade como marido, a maturidade como cidadão, enfim, que mostra pra você que a gente amadurece, né? A gente cresce, a gente aprende com os próprios erros e enfim, tentativa e erro muitas vezes, porque não adianta falar, teu pai te ensinou, tua mãe te ensinou, teu avô te ensinou. Ok, legal, eu sigo, eu tenho padrões de caráter, eu tenho marcas, né, na minha personalidade, que são marcas que eu herdei com orgulho do meu pai, que eu sei que ele com orgulho herdou do pai dele também, e essas marcas eu obviamente tento passar para os meus filhos. Mas a época é outra, a sociedade é diferente, coisas que meu pai falava para mim quando eu tinha 5 anos, por exemplo, hoje são inimagináveis de eu falar isso para o meu filho de 5 anos. Né? Porque não que meu pai fosse ou seja um mau caráter, um filho da puta, não, porque a sociedade é outra. É outro tempo, né? É outro tempo, é outra maneira de se encarar as coisas, sabe? Totalmente diferente. Então, valores que são
inerentes, assim, né, intrínsecos, como honestidade, como retidão de caráter, hombridade não no sentido de ser macho, mas no sentido de ser homem na palavra, de cumprir com aquilo que diz, né, de ter honra nas coisas e tal, são valores que eu herdei e que, obviamente, eu estou tentando passar para frente. Agora, tem coisas, por exemplo, que meu pai me transmitiu que hoje em dia eu mesmo já questiono, porque a sociedade vive um outro momento, a gente vive uma outra situação, então eu também tento educar os meus filhos de forma a permitir que eles consigam enxergar e discernir dentro do nível de maturidade deles, obviamente, mas enxergar, discernir e não serem meus orquestrados, assim, sabe? Instrumentos que eu tô com uma batuta regendo. Claro. Pelo contrário, né? Então eu tenho uma política de não restringir a eles de fazer nada, assim, obviamente que seja apropriado para a idade deles, obviamente, claro, né? Mas de não esconder, de, sabe? Tipo, ali tem um vaso, se a criança pegar e derrubar, vai cair, vai quebrar, então pega o vaso e tira do lugar. Não, deixa a porra do vaso ali, caralho. Ele que tem que aprender que ele não tem que ir lá encostar na porra do vaso. Entendeu? Não é tirando a coisa do lugar, escondendo, trancando a 4 chaves que você vai ensinar. Pelo contrário, você vai ensinar falando, isso aqui está aqui, isso aqui é frágil, isso aqui você não mexa. Ele vai lá eventualmente uma vez, vai fazer, vai mexer, vai quebrar. E aí você educa e da próxima vez ele, né, dependendo de como a coisa aconteceu, vai agir de uma maneira diferente. Então, eu tenho uma cabeça assim que não sei se é boa ou se é ruim, enfim, mas é a minha cabeça. Eu e minha esposa, muitas vezes, a gente, hoje em dia nem tanto mais, mas no passado a gente bateu muito de frente por conta disso, né? Tipo, ela queria guardar e deixar e trancar, e eu queria deixar ali e ver o que ia acontecer. Então, por essas diferenças, a gente muitas vezes chegou a discordar do ponto de vista de algumas coisas e tal. Mas, enfim, assim como eu disse no começo, o tempo, né, traz com a gente a maturidade, e hoje, obviamente, que a gente afina melhor nesse tipo de comportamento e, enfim, fica mais equivalente, né, às reações. Sim. E a maneira de fazer as coisas, né? O melhor podcast do mundo! Você acha também que tem muita diferença esse período, né? É porque, por exemplo, eu fico imaginando, você tem um filho de 17 anos que viveu o comecinho da era não smartphone, né? Não tanta tecnologia. Então ele nasceu, você não tinha os adventos das coisas que tem hoje. Sim. E aí você tem um filho de 5 anos que já tem... Nasceu nisso já. Nasceu com isso. Tá no sangue dele, todas essas coisas. Sim. Fez muita diferença isso pra criação deles? Eu acho que não, viu, Thiago? Porque eu, na verdade, apesar da minha idade, eu sempre fui early adopter das coisas. Tá. Sempre. Então, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 9 anos de idade, quando eu tinha 11 anos de idade, lá em 1985, eu já estudava programação de computador, eu programava em BASIC, então eu sempre fui ligado em tecnologia, sempre teve comigo isso. Então, apesar do Lucas ter nascido nessa época, ele nasceu no ano 2001, a internet começou ali pesada em 95, depois 98 e tal, mas eu já estava utilizando isso. Então, quando ele teve noção das coisas, eu já tinha telefone celular, eu já tinha notebook, eu já estava vivendo esse momento. Então, eu sempre fui ligado nisso, né? E os meus filhos acompanham isso. Então, por exemplo, nenhum deles vê TV aberta. O único que ainda vê TV e é TV a cabo é o pequenininho, porque tem Discovery Kids e Cartoon Network, porque o resto ele não sabe. E todos os outros dois, o consumo deles é 100% sob demanda. É YouTube, Netflix e entendeu? Então, sabe, querem ver um filme, eventualmente eles sabem onde procurar, sabem o que fazer. Então, é uma geração que... E o pequeno também é a mesma coisa. Dia sim, dia não, ele pode mexer no meu iPad, então ele já pergunta, pai, hoje é dia de tablet? Hoje é dia de tablet. Oba! Que legal. Muita gente hoje discute a questão da inclusão digital das crianças com relação à precocidade e tal, mas
Aqui a gente não vive isso, a gente vive uma cultura do pode, desde que tenha limite, né? Limite de tempo, limite de imersão, isso tudo, mas não é restritivo, porque, cara, o mundo não vai ser restritivo com eles, entendeu? Não dá pra você impedir o acesso completo. Não dá. O mundo não vai... É claro que, por exemplo, hoje chegou um momento, eu tava aqui trabalhando, a minha esposa hoje tá de folga do trabalho, falou assim, eu vou descer com o Lourenço, beleza. Onde você vai? Vou na pracinha com ele no parquinho ali. O que levou? Levou uma bola. Isso. Entendeu? Então foi jogar uma bola. Outro dia eu desci com ele na pracinha também, levei uma bola. Semana passada eu desci, fui com ele na cidade, fomos lá no pula-pula, fomos tomar um sorvete, sem celular, sem eletrônico, sem televisão. A gente tem esses momentos, né, na semana, esses oásis de vida offline que são necessários para você ter essa interatividade, para você ter essa convivência. Mas não tem jeito, cara. Em algum momento da vida a coisa converge para o digital, então a gente tenta educar de maneira que eles consigam consumir, mas consumir de forma adequada, né? Assim, que não seja... No meu caso, eu já tô no nível de pensar em colocar o Noah assim que ele tiver um pouco mais de idade, que ele também é novinho também, ele tá com 3 anos e meio. Mas eu já tô vendo que isso é prática em outros países, você colocar programação como o normal aqui, ó. Você aprende português, matemática, português, matemática, ciências, programação. Sim, mas tá isso é ótimo, porque vai ensinar lógica, tem disciplina, né? Não, isso é fantástico. Não, o viés do mundo daqui a 10 anos, querido, se você não for programador, tu tá ferrado. Não, se você não souber o mínimo de programação, você tá bem ferrado. As escolas de países de primeiro mundo, hoje em dia, já incluem isso, assim como incluem não só inglês, como 3 línguas e tal, coisas assim que são fundamentais, né? Porque são profissões que, eventualmente, se ele não vai trabalhar diretamente com isso, ele precisa ter noções disso para poder desenvolver alguma coisa. Então, não tem jeito, cara. Tudo hoje em dia passa pelo digital. Estamos nós aqui hoje numa mídia que nasceu no digital, apesar de ser herdeira, né, de ter herdado um DNA analógico, que é o DNA que vem do rádio e tal. Isso. Mas a gente é fundamentalmente digital. A pessoa precisa ter um smartphone, precisa assinar um feed. A gente tem toda uma curvinha ali de aprendizado, tem que ter um skillzinho tecnológico para poder ser ouvinte de podcast, né? Agora, por mais que hoje em dia as coisas estejam se facilitando para os ouvintes, mas a gente está aqui vivendo uma carreira que é digital, fazendo uma atividade que é digital. Então, com certeza, não tem como tirar os filhos disso. Privar os filhos disso sabe, ensinar eles que a vida é diferente do que a vida é de verdade. A vida é isso, não tem como. E eu acho que tem muito também o negócio de ser genuíno com o que você vive, né? Então, assim, você é um cara que tem uma vida digital muito intensa. Sim. Então, não faz sentido, tipo, eu vivo isso, mas os meus filhos estão proibidos, sabe? Não. A moderação é a chave, não é a restrição. A dificuldade da galera, eu acho que é talvez o medir, né? A galera ou é 8 ou 80. Ou tentar, não, vou te afastar aqui de internet, te afastar de tecnologia, porque isso não é coisa pra criança agora. Ou então, tipo, larga na mão da criança e foda-se. Entende? Então a gente aqui procura agir dessa maneira. Claro que com o filho adolescente, a tarefa nem sempre é bem sucedida, porque, né? A gente Desculpa, é uma risada de desespero aqui. Eu ia perguntar exatamente essas coisas agora. Falar, como é que é essa diferença? Porque o adolescente é muito mais questionador, já tá começando, né? O adolescente é um pé no saco. Mas você chega no criança de 5, você chega na criança de 5, filho, não pode fazer isso, toda uma explicação. Tá bom, se a criança papai, faz de novo e erra, você tem aquela paciência. Você chega num adolescente de 17 anos e fala, pô, filho, ajeita aquilo ali. Não vou fazer não, isso não é minha obrigação. Exatamente. Dá vontade de dar logo uma voadora, um pedala Robinho. Não é essa a educação que a gente tenta dar para os nossos filhos. Claro. Né? Mas a gente... Eu já, o meu filho tem só 3 anos, mas eu tenho vários lapsos assim eu paro, dá tipo uma tela branca, porque eu, na verdade, tô imaginando ele voando assim. Exato.
Ele tá fazendo a merda, eu tô olhando pra ele fazendo a merda, mas na verdade eu tô apagadão aqui assim, porque na minha mente já tá ele voando assim. Acontece. É só a imaginação que a gente tem direito, claro, né? Mas assim, isso que o Léo faz, assim, né, na família e pratica com os filhos é muito legal, assim, principalmente pelo fato de serem 3 meninos, né, cara? Sim. A gente sabe que a gente vive na sociedade que, tipo, os pais e as mães só obrigam as filhas meninas a fazer essas coisas de casa. Não. São 3 homens e pelo contrário, a gente tem só uma mulher em casa que é a mãe. Né? E até alguns meses atrás, 1 mês ou 2 meses atrás, a minha esposa não trabalhava fora. E aí agora ela resolveu trabalhar fora. Então, ela tá trabalhando também, agora ela tem um horário de trabalho, ela tem horário para sair, ela tem horário de voltar. Eu, como trabalho em casa, o meu estúdio e o escritório da empresa ficam em casa, numa edícula que eu tenho aqui montado um escritório. Então, eu acabo ficando em casa o dia todo e ela trabalhando fora. Então, eventualmente de manhã tem louça para lavar, eu antes de começar o meu expediente aqui, eu vou lavar a louça que ficou do dia anterior. Na hora do almoço eu tenho que dar uma parada no trabalho para poder esquentar o almoço para eles poderem comer, porque ela só vai voltar às 4 horas da tarde. Entendeu? Então, é o pai fazendo pros 3 filhos homens. Eles estão vendo que eu pego o meu avental, coloco o meu avental, vou pra cozinha, lavo louça, faço comida, varro casa. Então, assim, eles não estão vendo uma mulher fazendo isso. Eles estão vendo o pai fazendo isso. Entendeu? Putz, então, que já é um ótimo exemplo. É um puta modelo, é. Mas isso na vida deles acaba que, sabe, pelo contrário. E outra, no quarto deles você chega lá, a moça acabou de botar a pilha de roupa passada em cima da cama, que a gente falou pra cada um guardar, daqui a pouco você vai ver, eles estão dormindo e a pilha de roupa tá jogada no chão. Então, é o que acontece. Adolescente é isso aí, cara. É feito Meu pra Deus, gente... dá vontade de acordar. Desce daí. Vai, arruma tudo. Eu já fiz muitas vezes. Eu já passei por todo tipo de reação que você possa imaginar. Diferente do que muita gente acaba pintando, eu não sou esse exemplo de, que pai fantástico que vocês acreditam que eu sou, não. Eu sou explosivo, eu sou bravo, né? Eu dou bronca mais do que a média, né? E por isso que eu digo que o tempo é o maior mestre de todos e é inexorável. Porque hoje, por exemplo, tendo passado por uma série de situações, eu já tenho experiência para falar, não, isso daqui não deu certo, isso daqui não funcionou, isso daqui teve um efeito reverso, né? Então, não é esse paraíso, todo mundo pensa, meu Deus, como é fantástico. Não, eu digo, a minha filosofia é minha utopia, é aquilo que eu procuro fazer. O fato de eu procurar fazer não necessariamente significa que eu consiga fazer. É uma tentativa, e às vezes a tentativa ela termina num erro. Sim, claro. E quando ela termina num erro, ela gera um aprendizado. E esse aprendizado você absorve ele para que você não faça de novo se ele não deu certo, ou repita caso ele tenha dado certo. E é assim que a coisa funciona. Entendeu? Então é diferente, por exemplo, de mim. Quando eu era adolescente e a maneira como eu tinha, a maneira como eu lidava com meu pai, porque na minha adolescência, que era uma adolescência analógica, desligada de tudo, era só família e amigos. Hoje em dia não, hoje em dia os meninos têm na palma da mão o mundo para influenciar as atitudes deles ali. Né? Então é muito mais difícil hoje, é uma tarefa muito mais árdua hoje você tentar e conseguir, né, se possível, manter esse tipo de linha que você quer, porque você tem um mundo inteiro que tá falando pra ele, não, cara, faça do teu jeito, foda-se o teu pai, vai que é tua. Ao mesmo tempo que você tem muita coisa boa, o acesso à internet trouxe muita coisa legal, também trouxe tanta coisa bosta. Não, a bosta é 99%. 99% é merda. Mas trouxe tanta coisa bosta que, nossa... Sim. Então é difícil nesse sentido, né? Porque você precisa ter discernimento de saber o momento de refrear. Por exemplo, numa atitude dessa, num momento intempestivo desse, no calor de uma discussão, no calor de uma briga, de uma situação dessa, alguém tem que ceder. E nesse momento, quem vai ceder é quem tem maior maturidade. Não, perfeito. É isso aí. Isso resume tudo. Porque eu acho que é isso, né, cara? Eu vejo isso muito com o Dante, que, tipo, sendo mais velho, eles vão carregar esse peso de trabalhar com a gente nos novos desafios, né? Porque os mais novos,
bem ou mal, assim, a gente já passou por aquilo, a gente mais ou menos sabe o que aconteceu ali. Eu Sim. sei que são pessoas completamente diferentes, têm outras personalidades, mas assim, a gente já sabe que lá pelos 3 anos tive uma treta, 4 vai acontecer mais ou menos assim, e aí você, tipo, tá tendo que desvendar tudo isso com o seu mais velho, mas os outros vão se beneficiar também porque vão pegar já esse pai mais maduro, mais amaciado, né, cara? Que é o cara que já vai estar mais experiente com essa pendenga toda aí. Não, então, é exatamente isso que você está falando, porque com o mais velho você passa a ter os novos aprendizados que você sabe que você eventualmente vai poder repetir com os mais novos depois, mas aí é que tem o desafio, que é você manter, sabe, como é que eu vou chamar isso? Como diria na filosofia budista, é manter o centro, o caminho do meio, né? Esse é o grande desafio, né? Que nem a corda do violão, exemplo do Buda, né? A corda do violão, na corda do instrumento lá não sei se é violão, mas na época era um outro pífaro, sei lá o quê. Que se você estica a corda demais, ela arrebenta. Se você afrouxa ela demais, o som não sai. Então o desafio é manter o centro. Só que a gente, o ser humano, ele não consegue se manter centrado. O ser humano, a vida do ser humano é que nem o pêndulo do relógio. Uma hora ele tá lá em cima no lado direito, aí passa uma hora ele tá lá em cima do lado esquerdo. Mas se você tirar o noves fora e a média, ele passou mais vezes pelo meio do que pelos extremos. Entendi. É uma boa analogia. Entendeu? Só que é um ping-pong de extremos. Uma hora é branco, outra hora é preto. Uma hora é dia, outra hora é noite. Uma hora é A, outra hora é B. E aí, no noves fora, ele tem que se manter equilibrado na medida do possível. Porque não adianta, é utópico você falar que vai ter uma postura zen, uma postura, sabe, permissiva, uma postura onde, meu Deus... E primeiro que não combina comigo, não é o tipo de educação que eu acredito que seja a educação que forma caráter. Eu acho que não é. Essa coisa de, sabe, nem de você permitir tudo, nem de você impedir. Eu acho que todo extremo... É o centro, né, cara? Exatamente. Então, só que às vezes o que acontece? Você permite, só que quando você permite, do lado de lá, vem o exagero de querer aquela coisa, do dar o braço, que é o cotovelo, dar o cotovelo, que é o ombro, e assim vai subindo. Aí você fala, não, meu filho, não é bem assim. Né? Tem que ter menos. Ah, mas se ontem podia, por que hoje já não pode? E aí você tem que ensinar e tem que mostrar a diferença de uma situação e de outra situação. Né? Então, o desafio é exatamente esse, cara. E se a pessoa não quer passar por isso, adota um cachorro, um gato, sei lá, cara. Vai compra um hamster, sei lá, vai fazer outra coisa. Porque filho vai ser. Cara, filho vai ser isso aí. Tem aquela máxima que fala: ser mãe é padecer no paraíso, cara. Em termos, tá? Porque tanto pai e mãe é a mesma coisa nesse aspecto da educação. E às vezes não é sempre padecer no paraíso, não. Às vezes é sofrer no inferno mesmo. Porque... tem dias que é punk mesmo, cara. Então não é todo dia que é paraíso, não. Não é todo dia que é tudo bonitinho, não. Mas o importante é a gente não perder o foco, né? E o foco, pelo menos pra mim, tá na formação do caráter desses cidadãos aí que a gente educa pro mundo, não pra si, né? Perfeito. A gente fica brincando aqui que é foda 90% do tempo, mas nos 10% é fofinho pra caralho. É muito fofinho. Maneiro, né? Os dois outros 10% são maneiros pra caralho. Mas eu tô falando dos adolescentes porque é claro que todo mundo aqui já viveu essa fase, né? Nós somos hoje aqui 3 adultos conversando e temos outros tantos ali hoje ouvindo o programa também com a gente aí, que fizeram download, que acompanham aí o Paizinho Vírgula, o Tricô de Paz. A gente tem muitos adultos que estão vivendo isso, né? Então, a gente sabe que existe um momento certo para as coisas acontecerem. E nem sempre a gente está preparado para as coisas, né? Quando elas se aproximam, né? Então, a maneira como você reage, a maneira como você se comporta, é resultado de tudo que você viveu até agora.
Então, a maneira como hoje, por exemplo, eu reajo com os meus 2 mais velhos, e o mais velho, enfim, a diferença deles é pequena, então por isso eu posso dizer que é mais ou menos a mesma coisa, já me deu, ao longo desses 13 anos, que eu já tenho feito isso com os 2 mais velhos, né, 17 no caso, 16, quase 17 se for contar o mais velho, para saber agora a maneira como eu devo ou não agir com o pequeno, porque já sei coisas que eu já fiz e funcionaram, já sei coisas que eu já fiz e não funcionaram, né? A época também é outra, a maturidade é outra, a idade é outra, então a gente nunca é o mesmo pai, né? Nunca é a mesma coisa. A gente tá assim como as crianças, a gente tá se transformando todo dia, né? Ótimo, é isso aí. Assim, a gente já tem que começar a apontar pro final, é muito triste, porque essa conversa tá boa pra caceta. Muito triste. Desculpem, ouvinte do Tricô de Paz que não me conhece, desculpa, eu sou verborrágico, eu sou boquiroto, eu sou prolixo, eu falo muito, então me desculpa, porque eu acabo falando mais do que todo mundo e acabo estragando o programa dos amigos. Nada, que estragou o quê? Tá bom pra caramba essa conversa, cara. Eu só queria pontuar uma última pergunta pra você, claro. Que é aquela coisa assim, né? Você é a imagem, tipo, se você pensa em podcast, você tenta pensar numa pessoa, a pessoa vem a figura de você, né? Do Léo Lopes. Então é um cara que tá vivendo podcast todo dia, trabalha em casa, fica em casa com as crianças e... Assim, a pergunta que não quer calar pra mim é: os seus filhos já foram mordidos pelo bichinho podcastal? Não, eles são muito mais fãs do Gaveta do que de mim. Que bosta, hein? Não, eles não perdem um vídeo do Gaveta. Dublaralho, jogaralho, Gaveta na cara, Nerd Office, Nerd Player. Porra, não perdem um, cara. Mas radiofobia, nunca escutaram. Se escutaram um ou outro, foi muito, cara. Casa de ferreiro, espeto de pau. É isso que funciona. Mas tem esperança no Lourenço, que já tá ouvindo aí coisa de criança, né? O Lourenço ouve coisa de criança, o Lourenço ouve. Esses dias eu tava... Engraçado que você citou isso. Esses dias apareceu no meu feed o... Como você pode ajudar a 2ª temporada do Coisa de Criança acontecer, né? Sim. E aí o meu filho mexendo no meu smartphone... Aí abriu lá o Pocket Cast, aí ele falou, pai, o que foi, filho? Coisa de criança. Tadinho, aí pedindo dinheiro. Ele achou que era o programa novo, que eu falei pra ele que foi uma temporada, a gente ouviu 2, 3 vezes a primeira temporada, e aí eu falei, quando vier a nova temporada, né, que o tio Thiago, a tia Anne vai fazer e tal, aí você vai escutar. Aí ele falou assim, aí quando ele sabe que quando tem um númerozinho é porque tem episódio novo naquele programa. Olha só, cara. E aí ele tava empolgado pra ouvir, e aí eu falei, não, filho, dessa vez não é a campanha pra poder fazer a 2ª temporada e tal. Aí eu acabei botando os episódios antigos pra ele ouvir de novo. E aí a gente tava no carro, e aí agora a gente tá com a Pod Pesquisa no ar aí, não sei se você já tá usando o spot aí da Pod Pesquisa pra poder divulgar pros ouvintes do Tricô de Paz. Mas a gente tá fazendo a Pod Pesquisa 2018, né? E é importantíssimo que todo ouvinte de podcast, todo mundo que gosta, que ouve, que ama podcast... É tipo um censo? A Pod Pesquisa, exatamente, Thiago. A Pod Pesquisa é uma pesquisa que ela atualiza o perfil do ouvinte de podcast do Brasil. E agora, nessa edição de 2018, a gente não só está atualizando o perfil do ouvinte de podcast, como a gente está também, pela primeira vez, levantando o perfil do produtor de podcast. E se o ouvinte do Tricô de Paz ainda não fez, por favor, podpesquisa.com.br. Mas eu estou citando isso porque, ao preparar o spot da Pod Pesquisa, quem fez a voz do spot da Pod Pesquisa foi Antônio Viviani, que é meu mestre, que é locutor, todo mundo deve conhecer ele, que fazia o Top 5 da TV brasileira, aquela voz, né, da oficial da ESPN durante 20 anos, tá aqui na ESPN, é o Antônio Viviani. Agora sim. E aí eu tava com o Lourenço no carro, a gente acabou de ouvir o Coisa de Criança, toca o telefone, eu atendo ele no carro, né, no Bluetooth do carro, e aí é o Viviani falando comigo, ei, negão, tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem. Aí, então eu tô gravando
gravando um spot, tô mandando aqui pra você, veja se você gosta e tal. Aí o meu filho sentado na cadeirinha atrás, fala assim, pai, quem é esse cara? Aí ele, porque pra ele é o rádio, ele tá acostumado a ouvir podcast e de repente o rádio tá conversando comigo. E aí ele fala, pai, quem é esse cara? Tipo, como que o rádio tá conversando com você, né? E aí eu falo, não, é o professor de locução do papai, é professor de rádio e tal. Aí a gente conversou e tal, ele falou assim, agora pera um pouquinho, Léo, valeu, obrigado, um abraço, agora deixa eu falar com o Lorenzo. Aí ele fala, velho. Ei, Lourenço, tudo bem? A Lourenço começou a conversar com o rádio do carro. Na verdade, ele tava falando com o Vivi começou generoso demais, carinhoso mas demais. Mas ele tava ali super, caralho, tô falando com o carro. Não, então, mas aí, quando desligou o telefone, ele falou assim, pai, o Coisa de Criança falou comigo. Porque antes do Vivi ligar, a gente tava ouvindo Coisa de... Então ele achou que um Coisa de Criança respondeu pra ele, entendeu? E não há meio agora de fazer ele entender que não era. Então deixa ele com essa ilusão que tá bom demais, sabe? Ele tá achando que ao acabar de ouvir o programa começou a conversar com ele, sabia o nome dele e tudo. Então, cara, sensacional. É muito legal, cara. Sensacional. Então fantástico. Coisa de Criança ganhou vários pontos agora com o Lourenço por causa disso. Ah, o Lourenço, porque falou com ele, de forma... Sabia até o nome dele. Oi, Lourenço, tudo bem? E outra, o Coisa de Criança pra ele agora tem a voz do Antônio Viviani. Agora vai te sentir até quando começa com essa voz fina aqui. Quem é esse cara aí que tá falando agora? É o dublê do Viviani. Indicações supimpas! Muito bem, então agora a gente vai aqui pro nosso bloquinho de indicações supimpas e sim, como a gente é bem educado, a gente vai deixar o espaço pra você, Léo, pra você indicar o que você quiser aí, indicar pros nossos ouvintes. Olha, indicação vale qualquer coisa, Thiago? Qualquer coisa, vale tudo. Vale o que você quiser. Tá, então ó, eu vou indicar uma coisa aqui que pode parecer piegas, mas não é, tá? E eu vou indicar como pai, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui agora. Você que está me ouvindo e é pai como eu, como o Thiago, como os Thiagos aqui hoje com a gente, incentive ao máximo o seu filho a praticar algum esporte. Boa! Eu acho que se tem alguma coisa que eu possa indicar, não importa o esporte. Não importa. Pode ser xadrez, vale gamão, dama, bocha, vale, sabe, ciclismo, natação, badminton, vale basquete, vale qualquer coisa que faça com que o seu filho saia da frente do dispositivo eletrônico, do celular, do smartphone, do videogame. E duas coisas. Primeiro, tenha uma atividade física. A gente só dá valor, infelizmente, a gente só dá valor à atividade física quando a gente fica velho e começa a ficar doente. Olha só. Então, se a gente tem uma prática desde tenra idade, a gente ganha amor por essa prática, a gente não perde, a gente vai crescer com qualidade de vida, a gente vai crescer com uma perspectiva de vida maior, mais longa, né? Eu demorei para parar de fumar, eu demorei para começar a emagrecer, eu demorei para começar a praticar atividade física, mas quando eu comecei, eu não parei mais e eu só comecei pelos meus filhos, pelo desejo de poder viver mais tempo para poder passar o maior tempo possível com eles, de ver eles crescerem, de ver eles se tornarem, sabe, homens de bem, terem suas próprias famílias e seguirem os seus próprios caminhos. Então, se você aí puder, pai, praticar junto com o seu filho, cara,
Isso é muito legal. Nem que seja no final de semana, sai, esquece. Faz de conta que você esqueceu o smartphone no carro, em casa. Esqueça de propósito de carregar a bateria. Sabe? Compra uma pipa, compra um peão, compra uma bike. Vai fazer alguma coisa junto com o teu filho. Claro, incentiva teu filho a fazer, mas na medida do possível, dê o exemplo. Faça, mostre. Né? Então hoje eu posso falar pro meu filho, olha, vamos fazer tal coisa, porque ele me vê fazendo. Então eu tenho o pequenininho pratica natação, o do meio pratica natação e badminton, fazia judô até pouco tempo, o Lucas também estava fazendo judô, agora parou porque está em fase de vestibular e tudo mais, e eu agora também comecei com a bike, faço academia 4 vezes por semana. Então, sabe, incentiva, porque se tem uma coisa que o seu filho vai levar de herança, e isso não tem ninguém que vai tirar dele, mais importante do que qualquer bem material que você possa deixar, é a saúde, o gosto pela vida saudável, sabe? E isso reflete também na alimentação, tudo isso. Então, cara, mas o que eu quero dar de dica realmente é prática esportiva. Eu sempre fui um cara muito anti-esporte durante muito tempo e eu me arrependo profundamente disso. E, como eu falei, né, em algum momento do programa, o tempo é o maior professor. O tempo me ensinou que sim, atividade física é importante, exercício é importante, e incentive teu filho, porque você não vai se arrepender. E se você conseguir fazer alguma coisa junto com ele, sabe, porra, é legal demais você pegar um domingo, sair pra andar de bike com teu filho, ou pegar, ir na praça, jogar uma bola, sabe, nem que seja só pra chutar e brincar, e não tem nada, sabe, não importa. Mexer as pernas, chacoalhar os braços, fazer alguma coisa, sabe? Pegar um pula-pula, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Perfeito. Mas, sabe, esporte é vida, esporte é paternidade também, e a gente nunca vai se arrepender dessas coisas, porque não tem nada a perder, a gente só tem a ganhar, né? Lindo. Então essa é a minha dica aí, não é uma dica de um podcast, de um livro, não é uma dica de nada disso. Escolhe aí, vê com teu filho o que ele gosta de fazer, se ele não sabe o que gosta ainda, vai aí, experimenta aí alguma coisa, até achar alguma coisa que orna, né, com vocês aí, mas não deixa de fazer, nem que seja brincar, passear no parque no fim de semana, ou sair no meio da semana em algum momento do trabalho, larga ali se você puder e vai fazer alguma coisinha com ele, porque, cara, não tem... Esses dias eu tive uma das experiências mais, assim, fantásticas que eu tive na vida, que eu saí com o Lorenzo, a gente foi levar a Luciana para fazer um curso de panificação em Jundiaí, e aí eu levei ela de carro, a gente saiu cedinho daqui de Serra Negra, fica 1h30 mais ou menos de carro, ela tinha que estar lá 7 horas da manhã. Então a gente saiu cedinho, ela falou, mas eu vou de ônibus, não, eu levo você e tal, a gente vai, o Lorenzo vai comigo, vai passeando, os 2 mais velhos já podem ficar aqui de boa, até porque o Leone tinha treino e tal. Uhum. Aí a gente foi, e aí deixamos ela lá, era 7h30 da manhã, eu e o Lorenzo só. Falei, e aí papai, vamos fazer o quê? Vamos pra casa? Falei, não, agora a gente vai passear. Agora a gente vai para um parque. Aí pegamos lá o parque da cidade, fomos pro parque, e aí a gente ficou lá, ele foi, aqueles brinquedos de madeira, sabe? Aquele playground de madeira. Ah, sei. Puta, se divertiu, ficamos ali 1h30, aí ele cansou, ficou com sede, ficou com fome. Aí eu peguei e levei ele no shopping. Aí chegou no shopping, tinha aquelas piscinas de bolinha, tipo brinquedão, só que gigante. Puta, sei. Você pode entrar junto, né? Exatamente. Cara, pela primeira vez eu pude entrar no brinquedão, porque ele tá no limite da idade que pode o pai entrar junto. Ah, entendi. E aí ele falou, o senhor quer ver? Ele falei, não, eu quero entrar. E aí eu pulei da piscina de bolinha, ele me enterrou, eu enterrei ele. Tem foto no Instagram que eu tirei, eu com as pernas assim na piscina, como se tivesse, sabe quando você arregaça a calça pra botar só a perna na piscina? Sei. Só que na piscina de bolinha, e ele escondido assim no meio das minhas pernas, que dava pra você ver só o zoinho dele assim no meio das bolinhas, assim. Que demais, cara. Cara, foi uma das experiências mais... Coisa simples, R$20 a hora ali do brinquedo. Ah, R$20 a hora? Não, R$20 por 20 minutos ali do brinquedo. Mas, cara, é uma coisa que você tá ali junto, vivendo aquela experiência, sabe? Podendo empurrar, descer junto. Então, não tem coisa que pague. Eu tenho muita pena dos pais.
Eu sei que tem pais que não fazem isso porque querem, eu sei que tem dificuldade, nem todo mundo pode estar tão próximo por N fatores, né? Trabalho, relacionamento, eu sei que tem 1000 fatores. Então eu hoje agradeço muito por poder estar muito próximo dos meus filhos, mas se você aí é pai, mãe, vale tanto para pai quanto para mãe, obviamente, bote uma coisa na sua cabeça: seu trabalho é importante, qualquer coisa que você tenha para fazer é importante, mas nada nesse mundo, se você é pai, se você é mãe, nada é mais importante do que os seus filhos. Ninguém vai tirar isso de você. É seu, sabe? Não tem nada que mude isso e eles têm uma expectativa com relação à sua presença na vida deles. Não acho que não tem, porque tem. Mesmo um adolescente chato pra caralho, mesmo aquele adolescente que nem o Lucas, meu mais velho, que às vezes eu tenho vontade de pegar, quebrar o pescoço dele no meio. Eu não consigo imaginar a minha vida sem esse moleque do meu lado, e eu sei que ele precisa muitas vezes, só que eu sente ali do lado e fique ali de espectador vendo ele jogar um videogame, sabe? Que eu fique ali junto pra ele saber que o pai tá junto, só isso. Que então, demais, cara. Sabe, se tem uma coisa que você pode fazer, aproveita cada minuto que você tem aí junto com os seus pequenos, porque tem uma má notícia pra você. Eu vou repetir a frase: aproveite cada minuto que você tem junto com seus pequenos, porque eu tenho uma má notícia para você. Eles crescem. Teve até um reverb aí. Teve até um reverb para dar uma dramaticidade pra coisa. E aqui, quando eles ficarem grandes, a única coisa que você quer ver é que eles fiquem o mais longe possível. Gente, desculpa a verborragia. Obrigado pelo convite. Demais, foi demais. Não, cara, estão aqui felicíssimo com essa sua... na verdade, essa sua indicação fez a minha ficar ridícula. Ela só não é tão ridícula porque é uma indicação de um episódio do Radiofobia, então não é tão ridículo assim. Eu só queria, caso vocês aí não conheçam o trabalho do Léo Lopes, tem um episódio do Radiofobia que eu gosto muito, que é o 234, é o Elas e o Podcast. Então, assim, como o podcast é uma mídia que, tipo, é basicamente feita por homens, né? E o movimento de podcast produzido por mulheres está crescendo cada vez mais. O Léo fez esse episódio que, junto com a Cafeína, né? Que na real é um grande compilado de um monte de outros trechinhos de áudios de outras mulheres que fazem podcast, que você consegue ouvir a história delas e você consegue descobrir um monte de outros podcasts maneiros também que são produzidos por mulheres também. Então assim, dica de ouro, cara. Vai lá, se aproveita e já conhece o trabalho do Léo. E você já começa a ouvir os outros episódios dele também. Pô, valeu. Pode indicar o nosso também, né? Com o Léo, eu não lembro qual é o número. O nosso? O nosso eu não lembro. Depois... Vou botar o link no post do nosso que a gente gravou. Mas não ouçam com muitas expectativas. Não, foi o número... Peraí, Radiofobia com Tricô de Pai. Peraí. Tem quanto tempo? Ô, Thiago. Radiofobia número 197, com o Tricô de Paz, foi publicado em 3 de outubro de 2016. Olha isso, cara. Exatamente, que contou com a participação dos 2 Thiagos, que estão aqui com a gente, o Queiroz e o Berto, e também o Vitor participou com a gente. Foi pra mim uma honra ter vocês nesse programa, porque eu tinha conhecido o Tricô de Paz tinha menos de um mês e comecei a consumir todos os programas e aí quis saber da história de vocês e tudo mais. Então tá lá, quem quiser ouvir, né, os 3 papaizinhos, né, daquela época. A gente bem no começo. Exatamente. Áudio ruim pra caralho. Não. Foi um programa excelente, programa que tem excelentes comentários ali no site também, teve uma receptividade muito legal. Então, eu que agradeço demais vocês terem aceito aquele convite. E agora, finalmente, né, 1 ano e meio depois, estamos aqui finalmente retribuindo a participação que vocês tiveram lá. Espero que seja a primeira de muitas. Bacana demais, cara. Assim, tô de novo muito feliz e honrado por ter você aqui com a gente. E eu acho que é esse ciclo, né, que se fecha, né? Eu acho que pra gente poder começar outros ciclos também, mas eu tô muito feliz mesmo. E eu acho que é muito bacana ter você falando sobre um tema que, assim, normalmente você não fala, né? Não. Então, normalmente a galera te chama pra falar de podcast, o que vai sair no Google Podcasts e não sei o que lá, e um monte de coisas técnicas e tal. E, a gente teve me chamam pra falar de podcast ou pra falar negócio de coisa velha da televisão, com tema de...
né? Ter programa de humor velho da televisão, alguma coisa cara. Assim e tal. Então tá sendo um presente isso, de poder ouvir um pouco mais das suas histórias, um pouco mais desse outro Léo. Esse lado Léo que a gente não conhece muito. Exatamente. Muito, na verdade, eu sou pai antes de ser podcaster, né? Então... exatamente. Você sabe muito mais disso do que de podcast. Eu acho que sei. Se bem que... tá bom, fica bom. Assim ficou melhor. Qualquer coisa então que eu fale agora vai estragar, então tá bom assim. E Berto, já que a gente tá finalizando aqui, qual é a nossa hashtag do programa? Não tem como ter outra, cara. Só tem uma possibilidade de hashtag. Qual? A hashtag de hoje é: o tempo é inexorável. Querido, eu roubei fácil isso. Mas roubei muito. Muito bom. Porque muito não bom. Tem outra hashtag. Cara. Não tem. Esse episódio é essa hashtag mesmo. Não tem como. Excelente. Léo, obrigado, querido, meninos. Obrigado de novo. Passa aí pra gente onde é que o pessoal pode te encontrar, teus arrobas todos aí. A gente vai deixar também no post, mas passa pra galera aí. Radiofobia.com.br, você vai cair ali na landing page do grupo Radiofobia ali você vai poder direcionar para a empresa, caso você procure algum serviço nosso. Você vai ter a Radiofobia Podcast Network também, caso você queira ouvir os nossos programas, e você vai ter também ali o curso de podcast.com.br, que é a minha atividade como instrutor e professor de podcast, com meu livro e tudo mais. E nas redes sociais é Léo Radiofobia, não tem outro. Léo Radiofobia, Twitter, Facebook e Instagram, que são as 3 que eu uso. É só você adicionar lá e a gente se esbarra. Aceito convites para animar bar mitzvah e batizado de terceira idade. Qualquer coisa que você quiser ali, interage lá nas redes sociais. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pelo convite, meninos. Valeu, querido. Bom, a gente também é Tricô de Paz em todas as redes sociais. Se você quiser seguir a gente, tá lá no Facebook, Instagram e Twitter. Não esquece, se você quiser também mandar um recadinho aí, mandar uma mensagem, um e-mail, né? Falando de como você gostou de ter ouvido o Léo conversando aqui com a gente. É tricôdepaz@paizinho.com. E é claro, não esquece de dar aquele review maroto lá no iTunes pra gente, né? Aproveita, dá pro Tricô de Paz e dá lá no Radiofobia, pô. Sim, 5 estrelinhas, por favor. 5 estrelinhas sempre, né? Exatamente. E a gente tem o nosso agradecimento final, né, para todas essas pessoas lindas e maravilhosas que ajudam esse programa a existir. Então a gente tem a edição que fica com a Ana Clara Fonseca e o Samuel Gambini. Olha isso, a gente tem 2 pessoas que editam. Olha a evolução desse podcast, Léo. Excelente, maravilhoso. A gente tem uma equipe de vitrine, que são os nossos ouvintes apoiadores, que também ajudam a gente a desenvolver as nossas vitrines lindas, que é o Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes. E, é claro, aquela equipe marota de revisão que não deixa nenhum erro, nenhuma merda do Berto passar, sabe aquela merda de ser percebida? Coitado do Berto. Deixa ele. Então, um grande beijo para Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg. A gente se vê na próxima quinta, às 10 horas. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Valeu, gente. Um beijo. Valeu, gente. O espaço para você, Léo, para você indicar o que você quiser aí, indicar para os nossos ouvintes. Puta, não sabia que tinha esse bloco, peraí. Mas essa é a questão. Esse é o melhor. Vou de calça curta aqui, hein? Digno de horário nobre. Digno de horário nobre. Ih, rapaz, é um trava-língua essa porra, hein? Olha o Vitor. Olha o Vitor. Olha o espírito do Vitor. Digno de horário nobre da Globo. Acho que foi, hein? Digno de horário nobre. Eita porra! Nobre. Raps, muitos raps. Ou
Não ficou legal, né? Parece raps de reptiles, os raps. Não sei, a gente tentou fazer piada com o nome da pessoa e a gente não conseguiu. Desculpa, Diego. Porque já passa de meia-noite, né? Já tá difícil. Diego, tava com sono, Diego. Tá foda. Fala, galera do Tricô. Calma, faz de novo, filho da puta. Tá, supimps e rips. Supimpa de pimpas. Supimpa de lip-simpas. Shenanigans. Shenanigans sabe o que é shenanigans? Não quero saber. Malandrícios e malandragens e shenanigans são peripécias. Tá bom. Se eu não me engano, é uma porra dessa. Valeu, gente. Dá teu beijo aí, cara. Caralho, dessa porta abriu sozinha. É o Satanás. Não, só avisa, porque eu tô aqui, senão ele vai bater em mim. Dá logo teu tchau. Fica de olho aí também, que eu vou fazer lançamento, acho que só no Rio e São Paulo. Não sei se eu vou fazer em outras cidades. Mas se você não puder ir no lançamento... É muito... Acho que eu vou fazer o lançamento em algumas outras cidades, sabe como é que é? Né? Só selo de babaca. Vários. Se isso aqui fosse no YouTube, ia estar na tela inteira. Lembre-se que eu ainda não fiz a dedicatória. Não é. Por isso que eu tô pegando leve. Muito bem. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.